Fala, mulherada empreendedora! Nós estamos aqui no nosso podcast Você Empreendedora em mais um episódio incrível. E hoje eu estou aqui com uma mulher linda, gente. Não sei se a câmera já está aberta aí ou está fechada para sustentar esse mistério, né? Que é a Evelyn Lucena. Seja bem-vinda, Evelyn, ao nosso podcast. Um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada. Ela é bem bonita, né, gente? Quando a gente traz uma mulher bonita, tem que enaltecer a beleza dessa mulher. Evelyn, você hoje você empreende na área da beleza, é isso? Isso mesmo. Já se percebe, né, que você tá aí toda bonita, maquiada, tô até meio assim, gente, constrangida. Mas, Evelyn, eu li um pouquinho sobre a sua história e eu queria entender. Você começou vendendo brigadeiro, é isso? Isso. E depois você migrou para a área da beleza. Sim. Como que foi isso para você? Você começou muito cedo? Porque uma coisa tem nada a ver com a outra, né? Assim, foi uma coisa que você sempre gostou? O brigadeiro não foi uma coisa que eu sempre gostei, mas foi algo que, naquele momento ali de desespero, né? Porque eu precisava ganhar dinheiro. Precisava fazer algo. Na verdade, tinha um bebê pequeno. Então, assim, eu trabalhei poucas vezes para os outros, né? Eu estava trabalhando uns 5 meses num restaurante, uma pizzaria. Aí eu trabalhava muito, muito mesmo. E essa pizzaria fechou. Isso em Barra de São João, quando eu morei lá. E eu fiquei sem saber o que fazer. E voltei para Caxias, né? Com meu filho já tinha 3 anos de idade e tudo mais. Eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Vou arrumar emprego. Fiquei naquela que acho que todo mundo passa por isso, né? Esse desespero. Bebê pequeno, tem que comprar as coisas, não tem dinheiro. E aí, eu senti arder no meu coração. Na verdade, desde lá de Barra de São João, quando eu morei lá, eu já senti isso. Eu nunca tinha feito brigadeiro na vida, gente. Não era sobre dom, era sobre ter que fazer algo. E eu comecei a pesquisar muito. Na época, não tinha Instagram, essas coisas assim, práticas pra gente aprender. Foi YouTube, já estava vendo dali, mas não tinha iniciado. Quando eu voltei para Caxias, eu senti assim, uma coisa muito forte dentro do meu coração. Eu falei, cara, eu preciso fazer algo urgente. E eu comecei a fazer brigadeiros para vender. E assim, eu não saía para vender. Eu não conseguia nem falar. Eu tinha muita vergonha, assim, de falar. Porque foi algo assim, totalmente... eu preciso fazer alguma coisa, vai ser isso aqui que eu consegui, que eu tive de ideia e vambora. E a minha mãe, assim, ela me abraçou, né? Infelizmente, ela é falecida. Ela faleceu em 2021. Mas, na época, ela me abraçou. E a minha mãe era vendedora, assim, de berço. E eu fazia, ela vendia. Eu fazia, ela vendia. Depois ela, minha irmã, vendia e eu só fazia. E aí foi crescendo muito e eu comecei a ter pessoas para me ajudar. E o que aconteceu? Num determinado dia, o pai do meu filho, mais velho, eu era casada na época com ele, ele falou assim, faz aí uns doces que eu vou sair para vender. Falei, tem certeza? Ele, tenho. Gente, ele era mais envergonhado do que eu. Eu não levei muita fé, mas fiz. Eu fiz 100 doces, 100 brigadeiros, embaladinha, era coisa linda. E ele foi, e ele voltou com todos os doces. Cara, bateu um desespero, assim, dentro do meu coração, uma raiva. Eu fiquei muito chateada. E eu era muito chata com os meus doces, né? Eram vários sabores. E eu falei... E eu já tinha feito a remessa para minha mãe e para minha irmã vender. Então, assim, não tinha como. E eu não fazia assim, vou fazer hoje para amanhã vender. Não, era fazer hoje para vender logo. E aí eu fui sair para vender. Gente, com muita vergonha. Mas aí depois eu entendi o porquê que isso aconteceu, né? Porque tudo tem um propósito. E dali, nunca mais eu parei. Eu saí na cara e na coragem, por necessidade. Não foi por vontade, não foi porque eu quis, foi por necessidade. Eu vendi... Aí eu não levei 100, eu levei 70 e poucos brigadeiros e vendi os 70 e poucos brigadeiros. Foi a primeira vez que você saiu pra vender. Olha, que legal! Fui no bar, fui andando na rua, oferecendo mesmo. E ali eu entendi que a necessidade te dá coragem, gente. Isso é muito sério. A necessidade te dá coragem. Então, às vezes, você está desanimado, frustrado, mas se você pensa que você precisa de fazer algo para poder evoluir por necessidade, essa necessidade ela vai te trazer coragem e você vai conseguir fazer. Foi o meu caso. O meu início foi nos doces. E aí você percebeu, caraca, eu sei vender. Tipo, né? Eu sei deu vender. Certo, né? Gente, com vergonha, sem vergonha, deu acredito. certo. E você prosseguiu, então, por um tempo nesse Isso negócio aí. dos doces. Aí eu prossegui, continuei fazendo, né? Prossegui, só que não era aquilo que eu queria, não vou mentir. Era só mesmo o início. E dali dos doces, com a comunicação, conhecer pessoas, eu entrei para o mundo de maquiagem, né? Mary Kay, comecei a ser consultora Mary Kay, que foi um divisor de águas na minha vida também. E vender maquiagens em geral.
Eu fazia maquiagem, eu fazia já a maquiagem, né, bem assim, e comecei a vender maquiagem. Eu me apaixonei pro mundo da maquiagem. Foi o meu início. Então, você se seguiu pelos doces, ainda não transicionou? O que eu entendi em questão dos doces? Me destravar e conhecer pessoas novas. O doce, ele me deu essa questão de comunicação, Abriu, saber né? falar. Foi o início de tudo, mas não era ali que eu, Evelyn, tinha que ficar. Eu já tinha entendido isso. Eu passei muita coisa também com os doces. Não foi fácil, gente. Foi muito difícil. Eu inventei de fazer ovo de Páscoa e deu tudo errado. Nossa, é porque eu não tinha o dom pra cozinha. Eu nunca tive, sabe? Foi uma necessidade mesmo. Os doces eram maravilhosos. Os brigadeiros gourmet que eu fazia eram 1000 sabores, vários, damasco, nozes. Você fez algo diferenciado Tudo mesmo. muito diferente. Desde aquela época eu sempre fui a diferente, sabe? Tipo, fazer algo totalmente sofisticado, um padrão elevado. Mas não era o meu chamado assim definitivo. Mas o que o doce me trouxe? Tirou a minha vergonha de me comunicar e me fez conhecer pessoas novas. No início, eu só vendia ali nos bares, nas ruas, oferecia, era 1000 nãos para 2 sim, tá? Então, é sobre isso. E quando você recebe um sim, meu amor, parece até que tu ganhou, sei lá, tudo. E aí aquilo te dá coragem, aí 10 não. Aí daqui a pouco um sim, pronto. Ai, era assim. Quem vende assim sabe do que eu tô falando. E aí tá, eu só vendia na rua, depois eu fui pro comércio. A minha irmã já vendia no comércio, porque era eu, minha irmã e minha mãe. Aí a minha irmã falou, cara, vai na loja tal. Eu ainda tinha vergonha. Quando eu entrei na loja tal, e aí eu só comecei a vender em lojas. Parei de vender na rua, tipo, oferecer de porta em porta, bar em bar. Comecei a vender no comércio. E o comércio que me trouxe muitas pessoas, tipo, clientes novas, clientes... Aí, quando eu entrei na maquiagem eu já tinha cliente, né? Pessoas que te conheciam ali, conheciam, assim, a sua trajetória, né? Isso. Pessoas, contatos, pessoas... Isso. Eu comecei vendendo doce mesmo no comércio. Aí fui pra salada de fruta, sanduíche natural. Porque a gente sempre tem que... Tipo assim, começa a saturar. Não vamos mentir. Começa a saturar. Quem é comerciante sabe. Você vende um produto, principalmente de comida, sei lá, estrogonofe todo dia. Vai enjoar. Então, você tem que ter o quê? Um bife à milanesa ali também. No meu caso, o doce, como eu só ia nas mesmas lojas sempre, ainda tinha isso, eu não ia em outras, tá? Que ali já era suficiente pra mim. Começou um pouco a dar uma saturadinha. Aí eu falei, opa, peraí, tem que ver alguma coisa nova. Aí sanduíche natural e salada de fruta. Bombou. Mas ainda assim, era muito cansativo. Não pelo cansaço, porque tudo é... Mas não era o que eu queria na minha vida. E aí eu comecei a vender sanduíche natural, salada de fruta, doce e maquiagem. Pense na loucura louca. E eu fui percebendo que todo mundo queria muito a questão da maquiagem. Só que eu precisava vender comida porque estragava. E a maquiagem não estragava. E quando eu entendi isso, eu falei... Gente, peraí. Eu ganho muito mais na maquiagem. Não somente financeiramente, mas de coisas assim, que eu me sinto muito bem fazendo. Gente, eu amo da consultoria de beleza. Até hoje eu vendo maquiagem, né? No offzinho não é uma coisa que eu fico postando, mas eu amo, tipo, te pegar, passar um corretivo em você, um blush, um iluminador, te ensinar a usar esse produto e vender pra você. Eu amo fazer isso. Teve até um debate lá no estúdio, um dia desse, de uma pupila minha, que eu chamo elas de pupila, minhas funcionárias. Ela, Evelyn, você gosta mais de vender maquiagem do que fazer sobrancelha? Eu falei, para de maluquice, não fala sobre isso. Porque, olha, não começa não, para de loucura. Gente, eu amo fazer isso. Eu amo deixar a mulher muito maravilhosa. Ela já é linda, mas assim, ela se vê ainda mais linda. Cara, eu amo demais fazer o que eu faço. Que você transforma a vida, você muda a forma com que essa pessoa se enxerga, né? Ela sai dali realizada, feliz. É uma sensação muito boa, né? E você começou ali... fazendo maquiagem, que era algo que você gostava. Ah, poxa, vou buscar uma satisfação, porque você passou ali, de certa forma, se preocupar um pouco também com a sua satisfação pessoal, né? Não só com o dinheiro que isso poderia te trazer, né? O recurso, mas também com a sua satisfação. E aí você percebeu que você se encontrou nesse ramo e você, em dado momento, teve que escolher ali, deixar o que já estava dando certo, vamos dizer assim, né? Sim. Por algo que você gostava, mas que você também... Você começou a fazer serviços ali, você começou a fornecer serviços de maquiadora. Isso. É isso. E você maquiando... Qual foi o momento que você discerniu, Evelyn, que você precisava parar com uma coisa
e, de fato, seguir, não, eu vou seguir só com a maquiagem, é o que tá me dando retorno legal, é o que me satisfaz, eu vou transicionar. Porque, assim, é algo totalmente diferente, né? Sim. Assim, tanto no dia a dia da rotina mesmo, porque as pessoas se maquiam para um evento, as pessoas Sim. né? Não é aquela coisa da rotina que você tem que acordar, pegar os materiais e fazer, porque é tudo muito diferente. Como que foi para você essa transição? Você fez isso com paz no seu coração, com segurança? Você teve medo ali, mas vão assim mesmo, e vai dar certo, bota fé e vai. Segurança, para quem empreende, a gente nunca tem, gente. Já se preparem. Mas a gente tem confiança no nosso trabalho. E era uma coisa que eu amava demais fazer. É muito doido, Evelyn, porque assim, são dois mundos totalmente diferentes, né? Muito. E por mais que você estivesse ali tendo um recurso bacana, já Sim. tinha sua clientela com os doces, com os sanduíches, com aquilo que você fazia, transicionar para maquiagem, por mais que fosse algo que você gostasse de fazer, representava, assim, uma mudança muito grande. Não só de Sim. riscos, como também de rotina, porque assim, as pessoas se maquiam para uma festa, para um evento. Não é todo já dia. assim, como que foi para você o momento em que, olha, eu realmente preciso agora me dedicar a isso aqui que eu amo, que eu vou fazer dar certo, o que já está dando certo, e vou deixar isso aqui mesmo que foi por uma estação, foi para me desenvolver Isso. para aquilo que realmente é o meu propósito. Acho que foi isso assim que você conseguiu enxergar. Como que foi? Então, aí eu passei por um momento muito difícil na época dos doces. Eu já estava extremamente insatisfeita. Já começou por aí, né? Tava dando certo? Tava. Vendia? Muito. Só que eu ficava muito tempo em casa produzindo. Tava me fazendo mal tão grande eu ficar em casa, fazendo doce. Então, foram vários fatores. O primeiro é que eu já não aguentava mais ficar em casa produzindo para depois sair de tarde para vender. Era muito louco isso. Tipo assim, eu sou muito animada de manhã e de tarde. Só que você ficar o dia inteiro fazendo para depois você sair para vender com um desânimo já do que eu estava vivendo ali na minha vida também. pessoal, eu já estava de saco cheio disso, né? E o que acontece? Eu fui migrando, não foi de uma hora para outra. Eu fui diminuindo a produção dos doces, porque o doce, gente, era muito viciante. Eram vários sabores, era surpresa de uva e tinha clientes que comprava 10. Era tipo isso, era loucura mesmo. Aí eu fui diminuindo, aí comecei só a pegar encomenda ali diária, tipo, a cliente comia 10 doces de surpresa de uva, eu só fazia os 10 dela. Aí eu fazia um a mais só, 11. Aí vendia. Eu fui diminuindo, assim, estrategicamente para me dedicar só à maquiagem. E aí chegou um ponto que eu não vendi mais. Tipo, eu parei mesmo, mas aos poucos. Eu não simplesmente hoje não quero mais fazer. Você foi planejando essa mudança, né? Essa transição, de certa forma. Aí eu fiquei nesses meio termo. Aí eu parei de vender os doces. Tanto que eu fui morar em Santa Cruz da Serra na época. Santa Cruz, Campo Grande, na época. Já vendendo a maquiagem e parado de vender os doces. E eu ficava vindo de lá quase que todo dia pra cá, pra Caxias, pra poder vender a maquiagem. Escuta. E o pessoal, Evelyn, eu preciso desses doces, eu preciso dos doces. Gente, eu não sei o que eu tenho, é Deus, é mistério. Que, graças a Deus, tudo que eu faço vicia as pessoas. Ai, que maravilha! Esse cílios aqui é viciante. Então, assim, eu preciso dos seus doces. Eu rodei, eu não acho lugar nenhum. Aí eu voltei. Gente, eu ainda voltei a vender um doce. Eu não precisava mais vender, porque eu já estava realizada na maquiagem. Mas, pra poder, né, enfim, eu voltei. Eu falei, gente, eu voltei, mas falei, cara, não dá pra mim. Dava muito trabalho. E aí, tá. Eu não era sobre fazer a maquiagem todo dia, porque eu ganhava na venda. Entende? Entendo. Tipo assim, a maquiagem realmente não tem todo dia, mas todo dia eu vendia um produtinho. E você tinha os produtos também. Você fazia oferecia o serviço de maquiadora. Isso. E vendia também os produtos de maquiagem. Isso aí. E aí, como tudo na minha vida, chega um momento que eu fico um pouco saturada também. Isso foi, né, 2013, 14. Quando chegou em 2017, 16 para 17... veio o novo ciclo da minha vida. Eu já maquiava profissionalmente, sem ser profissional, em questão de certificado. Já tinha um embasamento maravilhoso, porém eu não tinha feito o curso. Veio a necessidade de me formar. E foi o que eu fiz. Procurei um instituto de beleza, fui lá. Falei, quero me matricular no curso de maquiagem e penteado, porque eu já fazia uns penteados meio doido lá. E assim, os que davam pra fazer, eu fazia. E os que não davam, eu contratava alguém pra fazer. Mas aí a pessoa, mas eu quero fazer com você. Eu falei, mas eu não sei fazer. Aí eu fui, me matriculei no curso de maquiadora profissional, esse penteado. O foco foi esse, fui lá. Tu sabe como é que são esses vendedores de curso, né? Eu sentada ali com ele
E era bem caro, tá? Esses cursos são caros a beças. Porque hoje em dia tem jornada muito mais fácil. Era meses de curso, maçante. Velha história, você faz um curso longuíssimo e não aprende nada. Era foi isso. Era só pra certificado. Infelizmente acontece com muita gente mesmo. Você paga caro, faz ali uma formação longa e não sai com tanta prática. Não saí, enfim. Aí ele virou pra mim e falou assim, gente. Ele virou pra mim e falou assim: por que você não faz um curso de design de sobrancelha? Aí eu, na minha mente, esse homem quer pegar dinheiro meu. Ele tá achando que eu tenho dinheiro, né? Eu pensando. Mas, gente, Deus na hora confirmou no meu coração. Juro, foi de Deus, foi do céu, assim, desceu fresquinho. E falou assim, faz. Eu não pensei 2 vezes, eu nem perguntei preço. Eu falei assim... Eu questionei na hora, aquele primeiro momento quando ele me ofereceu, né? Duvidei e falei assim, ele tá querendo dinheiro, quer me empurrar mais um curso. Mas Deus falou comigo na hora, faz. E eu fiz. Saí de lá sabendo? Não saí. Era no curso de 20 e poucas alunas para uma professora tadinha. Mas o que aconteceu? É o que eu falei. O doce, ele teve um momento dele, foi o propósito, né? De Deus. Em eu me comunicar e conhecer pessoas. Eu já tinha cliente. Entende? Então, eu saí de lá, eu sempre fui esse jeito meu, assim, de tratar muito bem o próximo. Eu tenho esse diferencial de tratar todo mundo igual. Então, eu já tinha cliente. Quando eu saí do curso de sobrancelha, uma taturana desse tamanho que eu lembro, que a menina fez uma rena em mim, e ela acompanhou todo o design da minha sobrancelha grossa. E eu fui na feira, que na época tinha uma feirinha em Caxias, da Feira do Calçadão, e todo mundo ficou olhando assim pra minha cara. Aí, acho que tinha intimidade comigo. Evelyn, tira essa sobrancelha da sua cara que tá horrível. Eu falei, amiga, jura? E eu achando que tava lindo. Porque quando você sai de um curso, você não sabe, cara. Eu falei, eu tá reclamando, não sei o que. Hoje eu vejo que tava horrível. E foi assim, eu comecei, foram 3 meses de design de sobrancelha. E eu saí de lá achando que sabia muito. E comecei a pegar a sobrancelha dessas minhas clientes de antes doce, hoje maquiagem, sobrancelha. Porque, na verdade, isso é muito legal de você falar, Evelyn, porque o cliente ele vai fidelizar ali. Essa conexão é uma conexão pessoal, né? Sim. As pessoas têm uma conexão pessoal com você. Então, na verdade, o que você oferecesse para elas iriam comprar. Exatamente. Elas iriam gostar daquilo ali se você colocasse qualidade, aí você ia fidelizar aquelas pessoas que já te conheciam, conheciam a tua trajetória. E as clientes suas de doces se tornaram as suas clientes de sobrancelha, de maquiagem e sobrancelha. A maquiagem que eu digo na venda, eu também tinha a maquiagem profissional. Tipo, saía pra vender mesmo, com a minha malinha. Todo mundo fala lá no meu Instagram, nossa, eu lembro na época que você arrastava o carrinho pra poder vender as suas maquiagens. Vendi muito fiado também, gente. Me lasquei muito, não vou mentir pra vocês. Olha, tem um carro aí voando aí pela rua de tanto fiado que eu vendi e não recebi. Cuidado. É porque essa é a parte que todo mundo fala pra não fazer, mas acaba que todo mundo no faz. Dia a dia ali do empreendedor, principalmente quando você gera muitos amigos ali porque você acaba. Um relacionamento, né? E você eu sou acaba muito permitindo. assim, de confiar. Hoje eu tô um pouquinho mais... Mas, assim, era muito desconfiar. Inclusive, ontem, uma cliente nova chegou lá, tava fazendo a sobrancelha dela, e ela esculhambando um cliente. Aí gente, o salão lotado, eu tava ontem em atendimento, que eu gosto de atender, muito. Aí eu tiro um dia, assim, na semana pra eu efetivamente estar lá pra atender. Aí ela falou assim, falando um monte, e postando no Instagram, você que não sei o que, Bolsa Família, eu já sei que é a data que saiu, eu quero dinheiro. Aí eu olhei assim, falei, gente... essa é a verdadeira vendedora, que ela sabe vender e sabe cobrar. E eu não tinha coragem de fazer isso, de jeito nenhum. Mas, às vezes, eu me estressava, eu falava. E era rapidinho que vendia. Não assim, igual a ela, mas... Que recebia o dinheiro era rápido, mas... Assim, é um desafio. Porque, de fato, quem trabalha com comércio, com serviço... E eu penso que, principalmente, serviços assim, que não são considerados necessidade, mas, às vezes, a pessoa já tem aquele hábito de fazer. Então, gera um relacionamento ali. Sim. Frequenta. Poxa, ali a Evelyn, minha amiga, faz ali sempre 15 em 15 dias, ou toda semana. Então, acha que você vai ter uma liberdade e você pensa, claro, fulano não vai me sacanear, né? Não vai me pagar, poxa. E realmente acontece nas melhores famílias, hein? Na de vocês, acredito que também, né? Mas, Evelyn, você então iniciou dessa forma a sua carreira, né? Redirecionou, né, a sua carreira para a área da beleza. Hoje, você tem um espaço seu, é isso? Aqui na cidade de Caxias. Isso. Como que foi? Você
essa sua trajetória de fazer, porque você ia às casas, você começou dessa forma e você demorou até que você conquistasse um espaço. Como que foi isso? Você já queria mesmo ter o seu próprio negócio? Você começou a trabalhar com alguém? Não vou mentir, eu nunca pensei em ter meu próprio negócio. Tô sendo realista pra todos vocês, tá? E, assim, 2017 eu fiz o curso de design de sobrancelha e comecei a fazer ali no comércio. Aí eu conheci meu esposo, meu maravilhoso, trabalha comigo, em 2019. E ele é aquele cara, tipo assim, ele não tinha nada. Eu e ele juntava os dois, não dava um. Né, financeiramente falando. Só que ele tinha a mente, tipo assim, ele é daqueles assim, vambora fazer. Eu falo, cara, mas tu tá doido, tu... Não, vamos fazer, vai dar certo. Ele é desses. E eu sou Coragem, de né, ir na onda dele. Tipo assim, eu ajo mesmo. Tipo, ele falou, eu faço. Santa Cruz da Serra, quando a gente abriu o estúdio lá, foi porque ele quis abrir, porque eu nunca imaginei. Eu falei que eu não queria mais de jeito nenhum. Lá foi o primeiro que você abriu, não? Não foi o primeiro. Foi depois o segundo, que você expandiu né? pra lá. Mas antes disso tudo, em 2019 que eu conheci ele, ele falou assim, vamos abrir uma banca de camelô pra você fazer sobrancelha. Eu falei, é claro que não. Eu não vou pra rua fazer sobrancelha. Assim? Sim. Eu já trabalhava no comércio assim. Ele, não, vamos abrir. Eu falei assim, cara, eu não vou. Ele, você vai? Porque ele sabia que eu... Ele sabia que, na verdade, que você era boa, lá, né? Eu vou, E ele sabia que ia dar certo, né? Eu não sabia, porque eu sou muito assim, gente. Todo mundo não diz, mas fala assim, você que faz... Não, é ele que tem a mente brilhante, assim, direcionado por Deus. E eu só vou, realmente, faço acontecer, claro. Porque se a gente abrir e ficar ali, não vai dar certo. Então, você tem que fazer acontecer. E o que aconteceu? A gente abriu em... final de agosto de 2019, essa banca, no meio da rua, lá no Presunic. E eu vendia meus produtos. Só que eu tinha muita cliente do comércio. Qual foi a minha mentalidade? Gente, todas essas clientes que fazem sobrancelha comigo nas lojas vão vir aqui na banca fazer a sobrancelha. E eu falei com elas antes que eu ia fazer isso. Pouco antes. Abri e você foi. Não Pouquíssimas delas. Tipo, de, sei lá, 100, 6. Não foram, gente. Então, assim, eu falei, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Primeiro dia, segundo, uma semana, 2 semanas, o que eu tô fazendo aqui nesse lugar? Que vergonha. Não vou mentir, eu tinha vergonha. Sim. Gente, naquela época de 2019, não era bonito você ficar no meio da rua fazendo sobrancelha. Não era legal, não era bacana. Hoje em dia, se eu posto uma coisa dessa que hoje em dia eu posto, ou se você começa dessa forma, é coisa linda. Tipo assim, todo mundo fica incrível. Nossa, guerreira. 2019 não tinha nem isso. Tipo, não era. Era só... Não tinha mesmo, amiga. É engraçado, realmente, porque a gente Mudou tá falando muito. de algo recente, mas que não era tão... Porque 2019 era antes da pandemia, muitas Sim. coisas, assim, as pessoas desapegaram por causa da pandemia, Sim. que fez as pessoas, tipo, cara, meu amigo, eu preciso fazer dinheiro. Sim. Não importa o que vão pensar, o que vão achar. Mas eu imagino, você já tinha ali, Não era de certa bonito. forma, o seu conforto de saber onde encontrar as suas clientes, e ali você... Tava saindo literalmente dessa da minha zona de conforto e ainda tinha a questão da exposição, né? Que, querendo ou não, você tava ali, tipo, minha clientela tá em outro lugar. Literalmente, o que eu tô fazendo aqui? E, amiga, pensa, no meio da rua fazendo sobrancelha, na poeira, no calor, na chuva. E deu certo, por fim deu Muito, certo. amiga. Muito certo. Então, agosto de 2019. Não deu certo no início, aí o que o meu esposo fez? Anos depois eu fui descobrir, ele falou, ele pagou pessoas pra ir lá fazer sobrancelha comigo. Por quê? Uma pessoa ia lá fazer, aí todo mundo passava e olhava. Aí parava 2, 3. Chegou um ponto que era filas me esperando pra fazer sobrancelha. Porque as pessoas passaram a conhecer, na verdade, o seu trabalho, né? E é aquilo, gente chama gente. Sim. Se tu passa no estabelecimento do vazio, tu vai passar direto. Isso aí. Se tu passa no estabelecimento e tem gente, você fala... E se tem fila, você pensa, poxa, isso aqui é muito bom. Porque as pessoas estão esperando. E se tem essa fila, menina é na muito rua, bom realmente, mesmo. essa menina na rua fazendo sobrancelha. Gente, Foi por que genial, o pessoal... foi uma ideia Ele genial. foi realmente visionário. Muito. Mas por que deu certo também? Eu chegava lá, era 6 horas da manhã. Eu tinha filho, eu tenho 2 filhos. Tenho o meu mais velho que hoje tá com 16 e o meu bebezinho. Mentira que você tem um filho de 16 anos. Tenho, minha Não, vida. isso é mentira. Ele é uma bênção. Isto é mentira. Uau! Juro. Esse é o seu filho mais novo que lá atrás... Que Isso. tipo assim, foi o grande... a força Motivo. motriz ali de você começar a empreender. Ele tem 16 anos Caramba, hoje. que bacana.
E aí a minha mãe me ajudava com ele, né, e tudo mais. E aí eu comecei a não ter mais vida. É aquele processo. O empreendedor, sempre ele vai trabalhar muito. Mas, assim, eu literalmente trabalhei muito mesmo. Mas eu não me desgastava, sabe por quê? Porque eu amava fazer aquilo ali. Então, era assim, era 6 horas da manhã, chegava na banca e saía de lá a hora que tivesse que sair. Eu lembro que no Natal, eu fiquei lá 8 meses. No Natal, né, desse mesmo ano de 2019, a gente rompeu o ano lá. Porque meu marido falou assim, já deu, já são 11h15. Eu falei, tá bom. Aí chegou uma mãe com 4 filhas. Diante de Deus, amiga. Ele Mentira, quase gente. morreu. Ele falou assim, tu não vai pegar não. Eu falei, claro que eu vou. Vem, amiga, senta aqui. Assim, com esse sorriso no rosto. 11h15. Então, assim, realmente, hoje eu vejo e falei, caraca, tipo, não priorizei nada, só trabalho. Mas e aí? Talvez se eu não tivesse feito isso, será que eu ia chegar? Né? Hoje eu me dou o luxozinho de num sábado não trabalhar mais, porque eu tenho uma equipe, glórias a Deus por isso. Mas para eu chegar aqui, gente, meu filho, esquece, meu filho mais velho, ele passou um tempo a não ter mãe, eu tô sendo sincera para você. Aí, foi isso que aconteceu. Em janeiro surgiu uma oportunidade, isso em 2019. Aí, em janeiro de 2020, surgiu a oportunidade da gente ter a loja. Mais uma vez, não vamos fazer isso. Eu tô na minha passou zoninha ali de um conforto. ano nessa, uns fazendo 8 na meses. banca. Foram 8 meses. E o pessoal Saí de conhecendo o teu em março. trabalho, os clientes chegando e tudo dando certo. Não vou dizer que eu queria ficar lá pra sempre, mas era tão Sim. confortável já. Tipo, passei pelo processo difícil e agora eu tenho cliente, sabe? Mais uma vez. E aí surgiu essa oportunidade. Eu falei, ai, meu Deus. Aí meu marido, não, a gente vai pegar. Eu falei assim, não, cara, no centro de Caxias. Dentro da Galeria do Amor. Não sei se você sabe. Se você conhece. Galeria do Amor. Do Extra ali. Do lado do Mercado Extra, tinha o cartório ali dentro. Sim. Aí eu falei assim, cara... Mas o que acontece? A loja tava totalmente destruída. A gente ia ter que pegar do zero. Aquela questão, aluguel, mais a obra. Investir, e cadê o né? dinheiro? Que também não era tanto. E aí eu peguei todo o dinheiro... Que eu sempre fui assim... todo o dinheiro que eu consegui na banca em novembro e dezembro, que foi bastante, porque eu trabalhei muito, eu guardei. Então, foi o dinheiro que a gente pegou a loja em janeiro, amiga. A gente investiu todo o dinheiro na loja. Realmente, fizemos uma linda loja. E em março, eu inaugurei o primeiro estúdio, 2020. Que foi esse passo de fé que você deu. De fé, totalmente de fé. Totalmente. Não tem outra explicação. De tipo, vambora, mesmo com medo, vamos com medo mesmo. Eu lembro que eu falava assim para as clientes. Eu falei, não vou falar para todo mundo, não. Eu falava assim, aí não vou aguentar, vou falar. Eu ficava assim, uma amiga, olha só, não fala para ninguém, não. Eu vou alugar, eu vou abrir meu próprio estúdio, não sei o quê. Ela, mentira, que não sei o quê. Aí eu fui avisando as pessoas, né? Até porque quando eu saí da banca, muita gente ainda não sabia que eu tava em outra loja. Tem gente que até hoje vai lá... Cadê a menina? Caraca! Não, lá no estúdio fala, eu fiz sobrancelha contigo lá na rua. Que consegue lembrar, né? Até hoje, tipo, olha quantos anos tem isso, sabe? E que não associou Sim. a minha transição. Esse que é o grande problema. Entende? Eu tive uns problemas. Você saiu dali e não identificou que você foi para outro lugar. Porque que era a mesma falei, pessoa, né? O mundo virtual mesmo ganhou força em 2020, depois na pandemia. Sim. Antes não era tanto assim, igual é hoje. Hoje é muito mais fácil, gente. Esquece. Outra coisa. E lá nesse espaço, você começou sozinha e logo você teve que certamente constituir uma equipe, Isso. né? Como hoje você falou que nesse espaço atual que você tem, você já tem lá uma equipe, você não vai trabalhar todos os dias. E de fato, ali você enxerga que são várias fases, né? Muitas. A primeira é que você trabalha muito, 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 que você não tem tempo de comer, de respirar. E como foi para você ir soltando? Porque você oferecia um trabalho de muita qualidade que ficou conhecido ali na região pela qualidade que você entregava. Isso. Então, em algum momento você pensou, cara, quando eu começar a descentralizar isso aqui, não vai dar certo, as pessoas não vão vir... como que foi para você esse processo de criar, de sair do lugar de fazedora para essa empreendedora que seria a líder dessa empresa e não mais só a executora? Você falou tudo. Até hoje eu fico... Hoje não, mas assim, até pouco tempo eu falei, cara, eu ainda preciso estar aqui efetivamente na minha mão de obra. Mas até hoje, quando eu estou lá, tá toda a minha equipe, pode estar 3 paradas. Se eu estou, a cliente quer fazer comigo. Isso acontece, porque eu gero conexão real com
com a minha cliente, né? Com as minhas clientes. E o que aconteceu? Quando eu abri esse estúdio em 2020, eu abri, era meu, sozinha, mas eu aluguei cadeira, por exemplo, para cabeleireira. Eu comecei com salão de beleza. Sim, cabelo, você foi pro modelo de unha, salão. Modelo de salão. Não quero! Meu Deus! Mas, assim, foi com uma grande amiga minha. Nossa, eu amava. Ela, enfim, incrível. Mas era uma bagunça. Até hoje gente. Meu estúdio é assim, ó. Elas estão acostumadas. Mas era muito, assim, difícil. Porque era progressiva com cílios. Aí, lacrimejação sem fim. Foi complicado. E a gente ficou nesse... E outro detalhe. Eu abri o estúdio dia 6 de março de 2020. Dia 17 de março, se eu não me engano, entrou a pandemia. Gente, lembra que fechou tudo? Caramba! Foi um desespero muito grande pra mim. Eu briguei com meu marido, falei, você é maluca? Eu falei, mas de qualquer maneira eu também não ia poder trabalhar na rua. Ele falou isso. Eu falei, mas, né? Não, tipo, e aí? Tudo era Deus direcionando a gente, desde o início. Glórias a Deus que a gente foi pro estúdio. Porque, amiga, ali a gente conseguiu trabalhar. Porque era dentro de uma galeria, de portas fechadas, eu continuei atendendo. Talvez não com aquele fluxo, mas atendendo. Sim. E aí foi onde eu desenrolei, que eu já estava fazendo na rua a técnica de cílios postiço permanente. E a técnica de cílios postiço permanente, ela ganhou força na pandemia. Durante esse tempo, muitas coisas aconteceram, né, Luana? Porque você foi ali pro seu primeiro espaço, sobrancelha era o seu carro forte ali, e você desenvolveu uma técnica de cílios. E como que foi colocar... Você já fazia cílios antes, obviamente. Sim. E você começou a fazer ali no seu espaço. Na rua, essa o postiço, mas nova. ainda estava, né, na transição, assim, de dar certo, de não dar, de cola, e deu muito errado. Aperfeiçoando. Depois dar certo, isso. Deu bastante errado pra poder dar certo. E isso cresceu, né? Sim, porque... muito. Como que foi isso pra você? Porque tipo, foram muitas coisas num período curto de tempo, né? E assim... Muito. Você se enxergou da pessoa que estava sem caminho, tipo assim, isso. sem muita alternativa ou sem saber o que fazer, para uma realidade, apesar de muito trabalho, de sucesso. Não foi do nada, obviamente, mas você percebeu que, de fato, quando você colocou força ali e se dedicou, as coisas foram acontecendo, né? Sim. Ainda que com dificuldade, foram acontecendo talvez de uma maneira até que você não imaginasse que fosse acontecer. Literalmente. O cílios postiço permanente foi isso. Por quê? Eu era maquiadora, então cílios postiço. Normal. Só que eu trabalhando na rua, como é que eu vou fazer fiafi na rua? E o fiafi, ele tava começando a ganhar força em 2018, não. Acho que foi 2017 que começou. Tipo, fiafi mesmo. Eu fiz o curso. Só que era inviável fazer esse tipo de cílios no meio da rua. É igual fazer micropigmentação no meio da Sim. rua. Era impossível. E aí eu fazia o design com a rena e colava um cíliozinho. Só que não dura, né? O cílios postiço, ele não dura. E esse dura. Mas por conta da técnica, da cola. E foi muito difícil para poder dar certo, mas deu. E o que virou a chave da minha vida, né? Eu falo que o cílios postiço permanente foi a virada de chave da minha vida. Entre muitas outras coisas, mas isso foi. O nome era cílios postiço duradouro. Tipo, cílios postiço duradouro. Cílios postiço duradouro. Aí, mais uma vez, eu senti dentro do meu coração Deus falando... Deus que me deu esse nome. Eu posso te falar isso com toda a convicção do mundo, de madrugada. Eu senti cílios postiço permanente. Foi um boom da noite pro dia. Não vou mentir pra você. Foi da noite pro dia mesmo. Eu comecei... Aí eu fui nos cílios postiço permanente. Todo mundo, cílios postiço permanente. Porque postiço não é permanente. Aí gera aquela coisa, tipo, né? Permanente, porque não é permanente, tá? É semi-permanente. Permanente é aquilo que não sai, mas eu explico, tudo mais. Eu acho que esse nome gerou uma polêmica muito grande, uma coisa assim. E outra dica que eu quero dar, né, pra a gente que é empreendedor da área da beleza, eu sempre falo isso nas minhas mentorias, falo isso pras minhas alunas também. O que me levantou muito também, né? Me fez me tornar conhecida antes de eu ser mais conhecida. Eu sempre tive, desde lá de trás, antes de a internet ser o que é hoje, o hábito de postar uma foto, vídeo, bumerangue, qualquer coisa. Amador mesmo, gente. Horrível. Tipo, uma foto da cara dos outros feia. Sem aquela técnica. Com que você a sobrancelha tinha, torta, né? era sobre... Eu marcava o perfil da cliente e pedia para ela repostar. Mesmo que ela não repostasse, eu fazia isso. Então, essa dica que eu dou, assim, de ouro... Claro que hoje a internet ela tá muito exigente. Então, assim, você não vai postar qualquer coisa. Eu não tô falando isso pra você postar qualquer coisa, porque senão não vai dar certo. Vão te crucificar ali.
Mas, assim, fez um resultado bom? Marca a sua cliente e, por favor, reposta pra mim. Isso vai me ajudar muito. Aí, hoje, é engraçado que eu falo assim pra cliente, amiga, reposta lá pra eu ganhar seguidor. Ela, tá de sacanagem, eu que vou ganhar. Mas a gente tem que ter essa humildade sempre. E, assim, às vezes ela só tem 100 seguidores. Mas é muito mais fácil dos 100 seguidores dela, uns 3 ali ou 4 te acompanharem, do que uma pessoa que tem 10 mil, 1 milhão, sei lá, nem tá aí pra você. Então, assim, eu valorizo tudo e todos. Eu valorizo mesmo. Não importa o número de seguidor. Importa a entrega da pessoa. Então, isso é uma estratégia muito boa para você que trabalha com a beleza, cabelo, com doce, com comida. Nós, empreendedores, a gente tem que marcar nossa cliente, ela tem que repostar. Isso é fato. Até hoje eu faço isso. É uma forma de você gerar a sua propaganda ali de uma maneira muito simples. Sem que você tenha que abrir a câmera para falar. Porque é uma crise que as pessoas têm, né? Ai, poxa, eu vou começar, eu tenho vergonha, vou abrir minha câmera para falar, para vender. Nossa, tipo, não isso é uma gosto. dificuldade Aí muito quer grande. fazer todo uma cena perfeita ali, que não é normalmente o que as pessoas gostam de ver, né? Que é aquela perfeição. E não consegue. Às vezes é uma coisa muito simples que você pede ali pra pessoa fazer. Poxa, eu postei aqui, você me marca. Porque essa é a forma de você tornar o seu trabalho conhecido entre pessoas que ainda não conhecem, isso. né? E é muito bacana de você falar isso, Evelyn, dentro de um contexto em que talvez você já alcançou bastante coisa, né? Seguidores e tudo mais do que talvez pessoas que estão nos assistindo aqui. Mas foi esse raciocínio de humildade, de entender, vamos um grãozinho de cada vez, né? E até passo hoje ali de cada assim, vez. E nunca vou deixar de ser. Posso atingir 1 milhão de seguidores. Eu vou continuar. Hoje eu tenho o meu Instagram, que é o principal. Tenho... Que eu não posto muita coisa ali, esse tipo de sobrancelha mais. Sim. Não vou mentir. Porque não é... Hoje, Evelyn, eu inspiro pessoas. Então, assim... Aí eu criei o Instagram do Equipe Master, que é o Instagram do meu trabalho, do nosso trabalho de design, para eu valorizar também as minhas meninas. Então, elas têm todo o acesso ali de ficar postando as sobrancelhas que elas fazem no meu estúdio. Eu marco elas se marcam, é sobre isso. Que hoje você tem uma equipe que trabalha junto com você. É pra mim mesmo, não é assim. Ninguém ali trabalha, tipo, pra ela, mas eu valorizo como se fosse, sabe? Sim, tipo, porque amanhã ela sai de lá, vai ter ali a clientela ali já... Pessoas que vê... Eu não penso assim, tipo, muito... E não julgo também, tá? Porque eu já passei por tanta coisa ruim, de gente ruim de me querer me prejudicar. Não julgo quem é assim, de jeito nenhum. Super respeito. Mas eu não consigo ser assim. Eu acho que eu tenho que valorizá-las, né? Elas estão ali me servindo, eu também tô servindo a elas. E aí elas saem dali já com um nome, tipo, pra fazer o seu... Ser empreendedora também, enfim, futuramente. Você foi, Evelyn, desenvolvendo o seu negócio, né? Bem aos porque pouquinhos, você abriu ali o seu espaço físico, depois você mudou de local. Qual foi a importância do marketing digital para você, para que você pudesse avançar assim, de maneira mais exponencial dentro do seu negócio? Porque hoje ele não se resume somente a... ali um centro de beleza, vamos dizer assim, em que as mulheres vão fazer cílios, né? É muito mais do que isso. Explica pra gente como que foi essas transições, né? Porque foram várias camadas, digamos assim, e a importância do marketing digital para você, para que você pudesse ter essa maior liberdade, crescimento e qualidade de vida. Foi tudo. Indiretamente falando, quando eu fazia ali os posts e marcava, a cliente me marcava, já é uma forma de você ter um Instagram ali mais movimentado. Quando eu comecei a dar curso da minha técnica, no inicinho eu não tive essa visão, mas logo em seguida eu comecei a abrir ao vivo no Instagram para cada uma contar um pouco da história. Sempre dei oportunidade, ainda até hoje tem lá no meu Instagram ao vivo. Então, tudo era sobre Instagram também. As minhas clientes diretas, que são aquelas de fazer procedimento, metade era pelo mundo digital, metade era por indicações de boca a boca. Então, assim, o mundo digital já estava sendo tudo para mim, o marketing digital ali. E, assim, eu já, né, a Evelyn é mediativa. Porque, amor, se você não se mostrar na internet, se você não mostrar o seu negócio na internet... Eu falei para uma aluna minha um dia desse, mas eu não gosto de aparecer. Eu falei, amor, então muda de profissão. Simples. Porque a nossa profissão da área da beleza, comida, tudo que... Nosso empreendedorismo ali relacionado diretamente com pessoas, você tem que se mostrar na internet, querendo ou não. Eu falo, amiga, não é sobre você querer, é sobre você ser obrigada a fazer. Depois vai ser natural.
Não era uma coisa que eu me via tornar fazendo. isso parte do seu trabalho, na verdade, né? Tipo, assim Quando como você você tem que comprar os materiais ou você tem que agendar um horário, você tem que fazer Não tem uma isso. obrigação de fazer? Tipo, entra no seu checklist ali de É uma obrigação. afazeres. É uma obrigação. E você ter entendido isso foi muito importante pro seu crescimento, né? E graças a Deus, hoje eu consigo ajudar pessoas. Mas tá muito difícil, não vou mentir pra você. Muita gente com vergonha, assim, de se... Essa estratégia do bumerangue é legal, mas as pessoas não querem ver o seu trabalho, não querem ver sua sobrancelha, os seus cílios, não querem ver o seu docinho, não querem ver sua comida, ela quer ver você produzindo. Então você tem que aparecer, sim, lindas, lindos. É sobre isso. É a conexão, né? É o poder da conexão, que eu acredito que, no seu caso, como você disse, olha, eu sempre fui uma pessoa muito simpática, ali, Sim. de tato, etc e tal. E isso faz com que a pessoa gere conexão com aquilo que você está vendendo. Se a pessoa tem conexão com você, ela vai ter conexão com aquilo que você está vendendo. Então, eu penso que antes de a pessoa gerar conexão com o seu produto, né? E talvez isso seja a grande dificuldade, acredito, de muita gente. Porque ela vai ali no produto final, né? Mas hoje, realmente, as pessoas estão preocupadas e a gente tem isso aos montes na internet. Então, o mercado hoje está muito competitivo, mas tem lugar para todo mundo. Tem, claro. É você realmente querer, né? Como você disse, se a pessoa não está disposta a se mostrar, tem áreas que realmente não tem como. Não tem como. Né? Tem umas que tem como, tá? A área da beleza, Relaxa, por é exemplo, o que eu falei, não tem é só como. mudar de profissão. Mas tem umas que não tem como. Gente, infelizmente, não tem como. Igual ela, você. Eu já te conheci porque eu entrei no Instagram e te vi. Hoje é tipo assim, Entende? o arroba, né? Você fala, fulano de tal, peraí. Aí você vai lá, stalkeia a pessoa. Eu olhei o Instagram, eu te vi e falei, gente, que mulher linda. Tipo assim, já gerou uma conexão. Tipo, eu tô mais à vontade aqui hoje porque eu já te vi antes. Sim. E aí, quando eu entrei, que eu vi que era você, eu falei, é aquela mulher linda que eu vi. Mas isso é super assim, é sobre isso que acontece. E as pessoas chegam lá no estúdio, Evelyn, você tá aqui hoje. Tipo assim, né? A pessoa gera proximidade com você sem que ela necessariamente te conheça. Isso faz com que... Muito. Na verdade, hoje, quando a gente trabalha a questão dos influenciadores, das marcas, né? Basta você pensar em quantas páginas de empresas você segue. Talvez você tenha uma geladeira na sua casa, Brastemp. Você segue a página da Brastemp? É mesmo. Tipo, a Brastemp tá dentro de um merchan aqui gratuito a Brastemp neste momento, né? Mas, tipo, a geladeira da Brastemp tá em vários lares do Brasil. Você segue a Brastemp? Eu não sigo, mas tem lá a minha geladeira, talvez a minha máquina de lavar, a Brastemp. Mas você certamente relaciona pessoas a marcas que você gosta, né? E ter entendido isso, quando pessoas passaram a entender isso, elas passaram a vender mais, elas passaram a ter uma facilidade ali nesse processo de venda, que foi o que você acabou desenvolvendo e enxergando que foi importante para o seu negócio, né? Para sua técnica, porque você criou uma técnica, é algo totalmente novo. Sim. Né? Você já tinha ali uma clientela, mas você mostrar isso, as pessoas ficarem sabendo, gerar curiosidade, isso é fazer toda a mágica acontecer para que a finalidade se cumpra, que é o Pix chegar na sua conta. Porque tudo que a gente faz, né? Que a empreendedora faz, por mais que gere satisfação, Sim. Por mais que ela ame o que ela faz, você não teria continuado se isso não fosse rentável para você, né? E as coisas foram se tornando cada vez mais rentáveis e você foi fazendo esse negócio crescer. Eu vi também, Evelyn, que você é apresentadora, é isso? De uma... Você tornou esse... Porque, na verdade, você passou a ser essa mulher que influencia outras mulheres, né? Não só com relação à beleza, mas também a forma de se portar, a se inspirar, realmente. E como que você... enxergou que você era essa pessoa na vida de muita gente que estava ali no seu dia a dia e assumiu de fato esse lugar? Olha, você é essa pessoa que lidera mesmo e que influencia, que inspira. Então, eu comecei a ser influencer sem querer ser. Te tornaram influencer. Exatamente. Eu fui convidada para a festa dos influencers, né? Aí o empresário tava lá, que me conhecia. Cara, você é influencer, eu nem sabia. Eu falei, nem eu. Não, mas real agora, brincadeiras à parte, muito real. Eu comecei a ser influente sem ter... Tipo assim, não é a minha renda principal, eu não sou blogueira, eu não faço publis grandes. Mas o que passou a acontecer? Eu passei a ser influência, né, na vida das pessoas, em vários sentidos do meu trabalho, mas também para ajudar outras empresas, porque tudo que eu posto dá bom. Assim, as pessoas seguem, as pessoas
Vão. Exemplo, eu vou num evento de empreendedorismo semana que vem, empreendedorismo cristão. Quando eu vi, eu falei, opa, minha cara, quero. Aí eu me inscrevi. Eu falei com o organizador do evento, que eu já meio que conheci ele. Cara, eu postei, tipo, eu já tô levando 6 pessoas comigo. Tipo, isso foi... Hoje é sábado, foi quinta-feira. É semana que vem, é pago, não é de graça. Então, assim, é uma forma de influência. Claro. E eu passei a usar a minha influência também pro bem, né? Tipo, pra Deus, porque é uma fase que eu tô vivendo, assim, extraordinária, maravilhosa. E entre outras coisas. Então, aconteceu isso. Tudo que eu posto, o pessoal quer. Tudo que eu posto. E aí, eu me tornei influência não só do meu trabalho, cílios e sobrancelha. Hoje, eu postei de manhã. Gente, olha aqui, acordei pronta, amor. Você tem noção do que é isso? Cílios e sobrancelha. Então, é uma forma de eu fazer uma propaganda do meu negócio sem pesar, sem... Ai, mulher, Sim. Sabe? E, tipo, fazer bem leve. sem estar fazendo, né? Tipo Exatamente. Isso. Essa é a dificuldade das pessoas. E eu falo isso o tempo todo. Ajudo muita gente a serem também assim. Que foi o que deu certo pra mim. E eu creio que vai dar certo. Que tá dando muito certo pra muita gente, né? E vai dar certo pra muitas outras pessoas. Então, assim, aconteceu isso. Eu ser influente sem ser. Influencer sem Sim, ser uma fazer profissão ali. sem que isso fosse ali um alvo pra você, mas que, dado ao trabalho e a como você mostrava isso nas redes, isso acabou se tornando... gerando nas pessoas... A credibilidade isso, também, né? Eu não vou credibilidade. postar qualquer coisa no meu Instagram. Então, tudo que eu posto é sério. Então, as pessoas confiam em mim. Você criou um público que acredita muito aquilo que você fala e divulga, né? Uhum. Isso é muito bom, porque faz com que aquilo que você coloca a mão, né? Ali dá certo, as pessoas vão comprar. Ao mesmo tempo, deve gerar em você um senso de responsabilidade muito grande. Muito, de, tipo, amigo. não divulgar qualquer coisa, não colocar ali o seu rosto, né? A sua imagem vinculada Já a qualquer aconteceu coisa. de eu postar, sem querer, tipo, na correria, eu postar a menina... Tava até, não sei, eu esqueci o nome dela e a aluna do lado. Eu falei, então foi minha aluna, eu pensando. Mas na correria, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, que eu sou dessas, tem esse problema. Aí ela, Evelyn, posta esse celular que eu tô vendendo. Eu fui e postei no WhatsApp. Eu postei no estado do WhatsApp e no Instagram, uma vez. Aí, beleza. Aí depois ela foi pedir de novo, eu postei mais uma vez. Eu falei, não vou postar mais não. Não postei mais. Aí uma seguidora, um tempinho depois, falou assim, Evelyn, eu fiz R$1.000 pra essa menina, cadê eu... Gente, Mentira! Eu fiquei desesperada. Tipo, foi um erro meu. Graças a Deus que a mulher não me responsabilizou, porque se ela me responsabilizasse, eu ia ter que pagar os R$1.000, porque a partir do momento que você posta algo, você se responsabiliza. É sobre isso. Não tem jeito. Então, eu falei assim, cara, poxa, mas como é que você faz R$1.000 assim? Tipo, eu ainda falei, mas como é que você faz R$1.000 assim? Mas eu postei, né? Sim, mas aí você se dá conta do poder da influência que você tem. Que Exatamente. até então, talvez você... Poxa, a pessoa não vai fazer isso, assim, dessa forma. E eu entrando em contato com a mulher igual louca e não tinha o WhatsApp mais bloqueado. E entrei no Instagram, não tinha mais Instagram. Foi bem difícil. Até hoje eu nem sei quem é. Tipo, eu postei uma coisa que nem eu sabia. Então, totalmente errado. A gente percebe que todo negócio conforme a pessoa vai crescendo, né? E lidar com o crescimento, se você tá aí crescendo no seu negócio, seja sobre o que for, isso vai gerar coisas muito boas e vai gerar também coisas ruins, né? De pessoas quererem se aproveitar do lugar em que você está, da sua credibilidade. E isso acontece, infelizmente, em qualquer lugar. Então, é importante ter essa cautela, né? E o senso de responsabilidade de que não é qualquer pessoa que você vai poder ajudar, não é qualquer pessoa que você vai poder estender a mão, porque tem outras coisas envolvidas, né? Evelyn, queria que você falasse um pouquinho do seu negócio aqui em Caxias, né? De quem quiser ir lá te visitar, conhecer o seu... Não só o seu Instagram, mas também o seu espaço, né? Que eu tenho certeza que muitas mulheres ficaram curiosas, quem não te conhece ainda, né? Pra poder te conhecer e fazer uma visita. Hoje você tá lá uma vez só por semana, no seu espaço. Às vezes tô mais, tipo, certo mesmo, quinta-feira, assim, mas... Eu sempre tô, só que assim, tô fazendo outras coisas ali dentro Não junto, fica sabe? ali na ativa, né? Porque Isso. senão também não sai nunca mais. Eu não consigo fazer outras coisas que eu tenho... Tem que fazer. Tem que fazer. Então, fala aí pro pessoal pra poder ir lá te visitar. E eu queria que você também desse um recado para essas empreendedoras ou tentantes, né? Pessoas que já estão talvez frustradas, porque o empreendedorismo, como você disse, você teve dores também no decorrer dessa... Não só acertos, né? Mas também erros. Mas o importante é o que eu sempre falo aqui. O importante é não parar. Porque se hoje você
conseguiu o seu espaço, desenvolveu o seu negócio, cresceu, gerou uma equipe. Hoje, né, é muito bacana quando, acredito que seja muito satisfatório para você olhar para pessoas, cara, famílias que dependem ali, que estão junto, né, do seu negócio. Isso é muito incrível, saber que você, que Deus te tirou da condição de talvez alguém que tentou ali com um brigadeiro e, cara, hoje você tem ali famílias que estão caminhando com você. Mas isso tudo foi porque você não parou. Então, eu queria que você deixasse aí um recadinho para essas empreendedoras que não vão parar e vão vencer também. Amém. Tudo na minha vida, sempre botei Deus em primeiro lugar. E eu não vou mentir. Se eu falar que sempre deu certo, não. Para dar certo, primeiro vai dar errado. E a gente tem que entender que enquanto maior é o processo, maior vai ser a vitória. Então, a gente tem que saber respeitar. Eu já estou cansada de ouvir falar sobre processo. Vai ouvir a vida inteira, porque é sobre isso mesmo, né? O empreendedor, ele nunca vai ter um grau, assim, de... Como eu posso dizer? De segurança efetiva. A gente sempre vai estar no processo, né? Só que o que vai te fazer continuar e não desistir? O que você viveu lá atrás e o que você está vivendo hoje. Você acha mesmo que você vai parar hoje? Amanhã você vai ficar no mesmo lugar que hoje? Eu duvido, você não vai. Colocar Deus em primeiro lugar, Deus nos seus processos, Deus na sua caminhada. Hoje eu tenho uma vivência, um evento que ele é totalmente direcionado de Deus. Não tem a ver com o meu trabalho de cílios e sobrancelha. É uma vivência espiritual, que é o Diva Iluminada, né? Beleza, unção e propósito, onde eu consegui unir a beleza, que é a automaquiagem ali, a mulher se cuidar, o propósito, que é a minha vida, o mundo onde eu vivo, e a unção de Deus, que é onde desce a unção de Deus e você ali consegue realmente enxergar o seu propósito. E foi um evento que eu não quis fazer. A Evelyn, assim, eu vou fazer um evento meu. Não, é totalmente de Deus e eu sou só o canal de bênçãos para Ele agir ali na vida das pessoas conforme Ele quiser. E participo de vários eventos das pessoas, de cílios, sobrancelha, de outras coisas, empreendedorismo, com muita satisfação, com muita, assim, fé e gratidão no meu coração. Mas por que eu consigo fazer isso? Porque eu não desisti. Mas eu já estou cansada de falar que não desisti. O que você fez, então, para dar certo? Eu estou te falando. Se mostrar na internet é necessário, gente, na nossa vida. Você precisa criar conexão com pessoas. Pessoas querem te ver, não querem somente ver o que você faz, mas querem ver o seu trabalho. Querem ver você, para daí sim se interessar pelo seu trabalho. Isso é muito importante, né? Eu trato bem desde aquela pessoa que não tem condição financeira nenhuma, que chega lá no meu estúdio, às vezes, com o dinheiro somente para fazer os cílios. Todo mês ela vai lá só fazer os cílios. Quanto médicos, pessoas que têm muita grana, que vão lá no meu estúdio, todo mundo é tratado igual. E eu mesma me auto-saboto, não vou mentir para vocês, eu sou muito realista. E falo, o que essa pessoa está fazendo aqui? O que essa mulher está fazendo aqui? Ela poderia estar fazendo cílios em outro lugar. E está aqui nesse vucu-vucu, porque o estúdio é um vucu-vucu, é muita gente, é bem cheio. Não tem exclusividade, eu não tenho uma sala onde a Evelyn atende. Não tem isso lá no meu estúdio. Então, todo mundo é tratado dessa forma. E foi assim que deu certo para mim. E vai dar certo para você também. Basta você respeitar o próximo, porque hoje em dia isso é difícil. As pessoas olham a pessoa de cima e embaixo. Isso não vai dar certo. Valorizar o seu cliente, desde aquele que não tem a menor condição, e você tratar exatamente igual àquele que tem muita condição. Eu digo financeira mesmo, porque isso é realidade. Ninguém fala, mas é real. E tem isso, né? E você também está feliz com o que você está fazendo. Orar a Deus, Pai, muito obrigado por mais um dia. E, inclusive, uma música que eu acordo todo dia, me dá um ânimo assim, absurdo para começar o meu dia, é aquele louvor... Eu esqueci o nome, mas eu vou cantar um trecho aqui. Não sou cantora. Terrível. Novo dia recebi para te louvar, ó Deus, que me trouxe à terra aqui para testemunhar. O que posso dizer? Se não aleluia, sou grato, Cristo. Você agradecer a Deus de corpo, alma e coração. Eu tenho certeza que você vai se animar.
Ficou até emocionante, né? E falar também de onde eu atendo, né? Esqueci. É tanta coisa. Pode falar. O meu estúdio fica dentro do Shopping Center de Caxias, em frente a Charme Cosméticos. A gente lá trabalha com cílios, sobrancelha, todas as técnicas de cílios, inclusive o permanente, que é o meu queridinho, que eu amo. Preços bem acessíveis também, tá? Desde os cílios mais em conta. Por exemplo, esse cílios aqui é R$40, amor. Você fica cíliuda por 15 dias ou mais. Uau, tem noção? R$40 é absurdo. Minhas alunas cobram mais caro. É verdade. Elas cobram mais caro. A gente é porque eu tenho uma equipe, então eu deixo um preço acessível mesmo. Faço design com rena. Nós fazemos design com rena, micropigmentação, labial e de sobrancelha. Cuidados com a pele também. E a gente atende de segunda a sábado, de 8 às 20 horas, por ordem de chegada. Isso quer dizer que você não precisa agendar horário. É só chegar e ficar maravilhosa. Só vem. Eu amei, gente. Eu amei. Já vou lá, entendeu? Renovar minha beleza. Amiga, você que vai estou amar. precisando. Já, mas que interessante isso, né? Quando a gente faz com amor aquilo que a gente... aquilo que é o nosso trabalho, a gente gera desejo mesmo nas pessoas em compartilhar disso, amo né? muito. Porque eu já fiquei com Eu vontade amo. de ir lá. Já fiquei com vontade de ir lá no seu espaço. Vou lá renovar o meu olhar. Eu a juro, minha eu amo beleza. fazer o que eu faço. Elas ficam brigando, as minhas meninas. Fala, para de ficar atendendo. Eu falei, não vou parar, porque eu amo fazer isso aqui, lidar com pessoas. Mas isso é maravilhoso. É uma Eu satisfação, né? Evelyn, foi um prazer realmente te conhecer a sua história, um pouquinho da sua história. E com certeza, em breve, eu vou lá conhecer o seu espaço também, conhecer a sua equipe. Tenho certeza que são todas muito abençoadas. Amém. E se você é cliente da Evelyn, você precisa divulgar esse episódio maravilhoso e também se inscrever no nosso canal aqui abaixo. Já se inscreve nesse canal. E também ativa o sininho e compartilha esse episódio que ficou incrível, né, Evelyn? Com certeza. Gente, Deus abençoe você e até a próxima.